convidar o nosso pregador, reverendo Elias Medeiros, para ocupar o púlpito, enquanto eu o apresento para a igreja. Reverendo Elias Medeiros está acompanhado da sua esposa, Foquelina. Vou preferir o sobrenome brasileiro dela. Foquelina, por favor, fique em pé para que a igreja possa vê-la. Seja muito bem-vinda em nosso meio. E não deixe de mandar um abraço muito especial para o seu pai querido, por quem eu tenho tanto carinho, reverendo Francisco Leonardo. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Os meus primeiros 10 anos de ministério em Rondônia, eu devo a participação e a iniciativa do pai dela. Antes de vir aqui para essa igreja, os primeiros 10 anos foram lá em Rondônia. E o pai dela, sua mãe, Dona Margarida, ficavam hospedados na nossa casa. Temos ótimas lembranças desse período. Meus queridos, reverendo Elias e Foquelina são casados, aqui no meu roteiro, aqui 43 anos, mas 47, então esse meu roteiro está um pouquinho atrasado. Aqui falava que você tinha 3 filhos, netos e um bisneto. Aumentou a conta? 11 netos e um bisneto. Aqui seu microfone. 8 netas, 3 netos e um bisneto. Bem, outra neta casando em novembro agora. Coisa boa. Então daqui a pouco vem mais bisneto aí, né? Ele parece que é novinho, gente, mas já tem quase 50 anos de ministério. E desses 50 anos, 30 anos nos Estados Unidos. Enquanto 32. estava 32. 32. Enquanto estava aqui no Brasil, ele foi missionário na Amazônia, professor num seminário do Recife, onde ele também foi usado por Deus para a plantação de igrejas. E ele é professor e coordenador do doutorado em ministério do Reformed Theological Seminary, em parceria com o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, onde eu tenho o privilégio de estudar. Eu tive aulas com o reverendo Elias agora, esse ano, recentemente. Ele tem também sido autor de livros, de artigos, de publicações. Bom, enfim, um homem de Deus que respira missões, que tem a evangelização assim pulsando nas suas veias. E nossos homens fizeram uma escolha muito acertada em convidá-lo para ser o preletor dessa conferência de homens, que começou ontem. Continua agora de manhã, não teremos escola bíblica dominical, e hoje à noite nós teremos o culto da reforma também, dando graças a Deus por esse movimento histórico de retorno às escrituras sagradas, e o reverendo Elias Medeiros será também o pregador. Reverendo Elias, dona Foquelina, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Deus use e abençoe, reverendo. Amém. Irmãos, é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui com vocês. No dia do Senhor, sempre que eu prego, todos os domingos eu prego em alguma igreja nos Estados Unidos e sempre que vou... Desculpa, reverendo, é porque eu não tenho a mesma experiência que o senhor. As crianças vão sair agora, tá? 20 meninos e meninas de 0 a 10 anos e vão poder ouvir a palavra de Deus ao nível da sua compreensão no nosso departamento infantil. Obrigado. Então, enquanto as crianças saem, quero dizer que é um grande privilégio. Eu prego todos os domingos, eu prego em alguma igreja nos Estados Unidos, e sempre que vou eu digo para os irmãos, eu não vim aqui para pregar. Claro que eu fui pregar, mas eu disse com minha esposa, nós viemos aqui porque hoje é o dia do Senhor, e nós viemos para estar junto com o povo de Deus para adorar o Senhor. E eu vou pregar porque eu sou um pregador, mas eu não vou em canto nenhum para pregar, só para pregar. Nós estamos aqui, hoje é o dia do Senhor, estamos aqui com os irmãos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para adorarmos o Senhor, e eu vou pregar a palavra do Senhor. E é com grande alegria e muita emoção que eu estou aqui, especialmente neste dia, dia 30 de outubro, em Brasília, e convidado para essa conferência de homens. E eu queria dizer o que eu falei também ontem à noite,
que o que eu estou falando aqui para os homens se espalha também para as mulheres, para os jovens e para as crianças. E quando eles me deram o tema, Homens Fortes no Senhor, o tema que eu desenvolvi, estou falando desde ontem à noite, é homens fortes no Senhor são homens santos. E homens santos são homens cheios do Espírito Santo. São homens piedosos. Eu estou usando todas essas frases porque estão nas Escrituras Sagradas. Eu não estou criando essas frases. Santos, cheios do Espírito Santo, piedosos e cheios da plenitude de Deus, independentemente da idade deles. A Bíblia fala de crianças santas, jovens santos, homens santos, como também meninas santas, moças santas, mulheres santas. E para nós, a figura que nós temos em todos esses estágios da vida é o próprio Senhor Jesus. Provérbios 20:11 diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se o que faz é o quê? É puro e reto. E o Senhor Jesus é este modelo: piedade como criança, como jovem e como adulto. E nesta manhã, ontem nós falamos sobre a indispensabilidade, a clareza das Escrituras, por toda a Escritura, de que a grande necessidade da igreja, do lar, do Estado, do mundo, em qualquer profissão, nos hospitais, são homens e mulheres santas, cheias do Espírito Santo de Deus. Vocês não imaginam a alegria quando nós estamos no hospital e encontramos médicos santos, cheios do Espírito Santo, capacitados como médicos. Faz cada diferença. E ontem à noite eu mostrei para os irmãos, não tinha tempo para ir em todos os textos da Escritura, tanto do Velho como do Novo Testamento, mostrando que quando Deus levanta os seus servos, o primeiro requerimento é que eles sejam santos. Não importa a posição que eles vão ocupar na vida, que sejam santos, porque ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E aquele mandamento do Senhor não foi somente para os sacerdotes, nem para os líderes, para todo o povo de Deus. E hoje eu falei para os irmãos que nós vamos falar, eu expus, mas mostrar que realmente em todas as áreas da vida Deus espera e quer que cada um de nós seja a pessoa santa, cheia do Espírito Santo, piedosas, cheios da plenitude de Deus. E eu falei também que a grande necessidade da minha esposa não é um marido rico. Se fosse, ela não estava casada comigo. Mas é um marido santo, cheio do Espírito Santo de Deus, piedoso e cheio da plenitude de Deus. E é batalha. A maior necessidade dos meus filhos é um pai santo, cheio do Espírito Santo, piedoso e cheio da plenitude de Deus. Todas essas expressões estão na Escritura Sagrada. Plenitude de Deus está na oração do apóstolo Paulo pela igreja em Efésios capítulo 3. Que vos encheis de toda, que o Senhor vos enche de toda a sua plenitude. A maior necessidade dos meus netos, das minhas netas, dos meus bisnetos, da minha família em geral, dos meus amigos, dos meus inimigos. Nós mostramos isso através da palavra de Deus ontem, essa ênfase numa pessoa santa, e que é um mandamento e uma expectativa do Senhor para cada membro do corpo de Cristo. Mas a questão é, como é que nós
Como é que é isso? Como é que nós podemos viver como santos, cheios do Espírito Santo, piedosos, cheios da plenitude de Deus diariamente? E eu queria, antes de ir para o texto que eu falei que nós íamos falar nesta manhã, eu queria apenas lembrar e fazer uma observação que eu não fiz ontem. No momento que nós somos salvos pelo Senhor Jesus e adotados por Ele, por Deus, como um ato da livre vontade dEle, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E a justificação é um ato, não é uma obra, é um ato instantâneo da livre graça de Deus, através dos quais todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, são perdoados, e nós somos declarados justos e santos diante de Deus, pelos méritos imputados do Senhor Jesus em nós. Então nós temos uma posição sempre de santos, não há condenação mais. Diante de Deus somos santos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos santos em Éfeso, aos santos em Roma, somos santos diante de Deus, pelos méritos do Senhor Jesus. Os teólogos chamam isso de a santificação posicional. A nossa posição é de santos, e nós nunca vamos perder, nós nunca vamos ser mais santos do que somos, porque seria ser mais santos do que Jesus. Então, diante de Deus somos santos, porque Ele nos olha através dos méritos e da justiça e do cumprimento de toda a lei, através do Senhor Jesus, que pagou pelos nossos pecados, ressuscitou para garantir esta nossa salvação e esta justificação. Então esta é a posição nossa, irmãos. Agora, o Senhor Jesus deixou bem claro que nós estamos ainda com os pés na terra. Nosso homem interior foi renovado, mas o nosso homem exterior continua com as lutas da carne. Então existe também uma santificação progressiva. Por isso que quando o catecismo define santificação, ele não define como um ato da livre graça de Deus. Define como a obra da livre graça de Deus, através do qual o Senhor nos habilita pelo seu Espírito a crescermos à semelhança do Senhor Jesus. Então essa é a batalha que nós temos diariamente. Isso é tão real, irmãos, que quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, inclusive quando Ele orou em João 17, Ele orou para que o Pai nos santificássemos. Santifica-os por Tua palavra. Ele está falando o quê? Não daquela posição que nós temos diante do Senhor, mas na nossa vida diária, até nós nos encontrarmos com o Senhor e sermos glorificados para sempre. Mas quando Ele nos ensinou a orar, aquela oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, não é a oração de Jesus, é a oração para nós. Aquela oração o Senhor Jesus nunca poderia fazer. E uma das coisas que Ele diz para nós é que quando nós orarmos, não nos esqueçamos de dizer o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas. Dizer, meus filhos, vocês são salvos, mas vocês vão pecar. Perdoa as nossas transgressões, Senhor. E nós vamos precisar sempre da lavagem do Senhor Jesus, como Ele fez em João 13, quando Ele foi lavar os pés dos discípulos. E uma das coisas não era simplesmente para mostrar que Ele era servo, mas para mostrar claramente aqueles que eram dele e eram salvos, já tinham sido purificados pela sua obra, que seria consumada, e aqueles que não. E vocês sabem que ele estava só lavando os pés. Uma é para mostrar essa servidão, e a outra é para mostrar a questão da salvação. Porque quando Pedro rejeitou ele lavar os seus pés, ele disse o quê? Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tens partes comigo. Vocês já estão purificados, mas vocês precisam lavar os pés, porque já estão pisando nessa terra corrompida.
Então eu queria só lembrar para os irmãos: você é salvo no Senhor Jesus, tem uma posição de santo. Teus pecados presentes, passados e futuros são perdoados, pagos, e o Senhor nos olha através do Senhor Jesus. Isso aí está na justificação pela fé. Mas essa santificação também é progressiva. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenheis da imoralidade, etc. Então, nesta manhã, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, como eu falei, a parte 2, para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de 6 a 9. Mas eu queria que os irmãos deixassem esse texto aberto, porque nós vamos ler e explicar versículo por versículo. Porque é aqui que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, na igreja de Éfeso, a como se tornar um padrão dos fiéis em todas as áreas. Ele que devia ser alimentado pela palavra da verdade e da doutrina dos apóstolos, do Senhor Jesus e dos profetas, alimentado e expondo estas coisas como exemplo, vivendo como um bom servo. O texto em português diz bom ministro, mas a palavra ministro lá não está referindo a bom pastor, mas a bom servo, que é a palavra que o Senhor usa para todos nós. Ele seria alimentado, vivendo como servo, bom servo do Senhor e expondo isto. Nós também seríamos alimentados pela palavra do Senhor, para vivermos como bons servos do Senhor Jesus. Ele, com a posição de pastor e com o seu ofício, ele expõe. Nós também temos dimensões de exposição, porque você pode fazer isso no contexto do seu lar. É assim que os pais fazem, expondo também aos seus filhos a palavra da verdade e da doutrina, para serem bons servos do Senhor Jesus em todas as áreas. Guarde esse aí, e eu queria só repetir agora numa introdução o que eu falei, mas agora pela perspectiva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus espera, não só espera, o Senhor Jesus mostra claramente que nenhum, tanto no contexto do Velho Testamento, mas agora no contexto do Novo Testamento, nenhum dos seus servos poderia realizar a sua obra sem primeiro serem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu queria que vocês deixassem o texto aberto em 1 Timóteo capítulo 4. Eu estou muito contente que tem uma câmera bem na frente do relógio. Não estou vendo o relógio, tem uma câmera bem na frente, então não posso nem acompanhar lá o relógio. Mas eu tenho 40 minutos, não é isso, irmão? Vamos ver. A gente passa mais de 2 horas assistindo uma partida de futebol e acha que é pouco. Vem para adorar o Senhor, então 1h30 demais, mas de qualquer maneira, vamos lá. Vocês guardem aí, eu queria só mostrar para vocês o que o Senhor Jesus requer de cada um de nós e espera de cada um de nós, e nos dê o seu Espírito para que isso aconteça. Deixe 1 Timóteo 4 aberto, porque eu vou voltar especialmente para esse texto, porque é nesse texto que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo claramente o que é ser uma pessoa piedosa, qual é o exemplo que nós temos e como é que nós podemos pessoalmente nos tornar pessoas piedosas, inclusive as crianças santas, cheias do Espírito Santo de Deus. Deixa aí 1 Timóteo, vem comigo para a ressurreição do Senhor Jesus em Lucas 24. Lucas 24, por favor, abra a palavra de Deus, porque eu oro que é a palavra do Senhor que vai penetrar o seu coração. Você sabe do contexto aqui, eu não vou dar detalhes. Você tem 2 discípulos do Senhor Jesus que depois das 9 horas da manhã, ou seja, mais ou menos isso, depois das 10, eles desistiram, porque eles criam que o Senhor Jesus não ressuscitou, mesmo com
o testemunho das mulheres, mas eles não viram e resolveram voltar para Emaús. E aqui tem duas pessoas tristes, desapontadas, totalmente pessimistas, desistindo do ministério, desistindo da vida, porque aqueles que eles pensavam que ia ser o rei dos judeus simplesmente morreu, foi crucificado, morreu, sepultado, terceiro dia, nada acontece. E aí de repente o Senhor Jesus, irmãos, quando vocês lerem a Bíblia, leiam em câmara lenta, eu vou repetir isso até eu morrer, leiam em câmara lenta, vendo o que estão lendo, sentindo o que estão lendo, saboreando, pensando, orando, e vocês vão entrar na dimensão, eu não estou chamando para serem, para inventar coisas, ou imaginar coisas, estou querendo que vocês vejam o que o texto está descrevendo, e vocês podem ver, conversando sobre os últimos acontecimentos, e de repente, o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, com o seu corpo transformado, não era fácil também de reconhecer não, irmãos, aparece, e vocês não imaginam como eu aprendo de Senhor Jesus, como se aproximar das pessoas, para conversar, e o Senhor Jesus se aproxima delas, e por favor, e a Bíblia diz assim, vejam bem, eles conversavam e discutiam sobre os acontecimentos daquele final de semana em Brasília. Não tem nada a ver com Brasília. Mas o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16 diz assim: os seus olhos, os olhos dos discípulos, estavam como que impedidos de o reconhecer. Em outras palavras, eles não estavam de olho fechados, viram, ouviram, começaram a conversar, mas a Bíblia diz que tinha alguma coisa que os impedia de reconhecer o Senhor Jesus. O tempo aqui está no passivo, não é que eles não quiseram reconhecer, havia alguma coisa que os impedia de reconhecer, não é que eles não queriam ver, mas havia alguma coisa que os impedia. Lembra do salmista, no Salmo 119, diz: venda os meus olhos para que eu possa ver, não somente as maravilhas da lei, mas o Senhor. Mas o que é que estava impedindo? E Jesus começa a conversar com eles, fazendo perguntas, e eles sem saber quem era. Descreveram tudo aquilo que Jesus já sabia. Jesus tinha sido todo a testemunha ocular de tudo isso. Quando chega no versículo 25, o Senhor Jesus diz qual é o problema deles e qual é o problema nosso. Diz assim: então lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para quê, irmãos? Para crer tudo que os profetas disseram. Vocês estão vivendo dessa maneira, vocês não estão vendo, porque vocês não creem nas Escrituras. Porventura, não convinha que o Cristo, que o Messias padecesse, entrasse na sua glória. Veja uns 6 capítulos de Isaías falando sobre o sofrimento desse servo. Irmãos, quero saber o que é que me impressiona. Eu estou dizendo isso porque hoje à noite nós vamos falar sobre a reforma. E os irmãos veem a centralidade, é isso que eu vou chamar a centralidade da palavra do Senhor na nossa santificação. Sabe o que é que me impressiona aqui, irmãos, que eu gosto demais? Jesus não usou coreografia nenhuma aqui para convencê-los. Porque Jesus podia chegar no momento desse e dizer: gente, olha para mim, eu sou Jesus, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, vou desaparecer, vum, aparecedor, vum. Querem que eu faça alguma coisa? Querem que eu faça alguma coisa aqui na frente de vocês, fazer aparecer qualquer coisa aqui, para que vocês creiam? Irmãos, qual é o meio que o Senhor Jesus usou para trazer convicção e transformação na vida dessas pessoas? Exposição das Escrituras. E a Bíblia diz: e começando por Moisés, pelos primeiros 5 livros, discorrendo por todos os profetas,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Às vezes eu queria que a Bíblia fosse maior. O pessoal já acha difícil ler a Bíblia toda. Eu queria que fosse maior, porque aqui pelo menos umas 2 horas do Senhor Jesus expondo. Eu queria saber como é que Jesus fez isso. Toda a Escritura, todo o Velho Testamento apontando. E agora, irmãos, sabe quando chega aquele momento crucial, que é o segundo momento, quando Jesus vai o quê? Vai orar. Que primeira exposição e segundo momento da oração, que de repente eles reconheceram que era o Senhor Jesus por causa da ceia dele. E os olhos abriram, obra do Senhor. Eles não abriram os olhos não, os olhos foram abertos. Eles foram direto para Jerusalém, chegaram lá, encontraram todos aqueles discípulos à noite reunidos. É a primeira vez que você tem todo mundo reunido, e a primeira vez que o Senhor Jesus aparece para todos eles, que foi justamente naquele primeiro domingo à noite. E quando você chega aqui, Jesus faz pelo menos 4 a 5 declarações para eles que vocês não podem perder. E vocês vão ver o que é que tem isso a ver com o nosso assunto aqui de homens fortes no Senhor, homens santos, cheios do Espírito Santo, piedosos e homens cheios da plenitude de Deus, incluindo todos vocês. Eu vou só fazer o resumo. Veja lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus agora se reúne com eles, alegria tremenda. E diz assim: a seguir Jesus lhes disse, agora estão lá todos reunidos, os apóstolos e os outros: são estas as palavras que eu vos falei. Não esqueçam as palavras de Jesus. Todo o sofrimento do povo de Deus e toda a falta de vitória é porque nós nos esquecemos ou não usamos as palavras de Jesus, que é a espada do Espírito. Lutero deixou tão claro isso. Sua palavra. E numa das estrofes ele dizia: por uma só palavra cairá da Satanás. Por uma só palavra. E durante muito tempo eu queria saber que palavra era essa que Lutero estava se referindo. Mas eu vou falar sobre isso hoje à noite. Que palavra é essa que ele está se referindo? Porque por uma só palavra Satanás será destruído, ou nós podemos derrotá-lo. Mas vejam bem, que aqui agora o Senhor Jesus vai falar algumas coisas para toda a igreja. Ele diz assim: eu vos falei estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui é todo o cano do Velho Testamento. Em outras palavras, em primeiro lugar ele disse: eu quero que todos vocês se lembrem disso e nunca mais se esqueçam, toda a escritura sagrada é sobre mim, implícita ou explicitamente, de maneira clara ou não. Toda a escritura sagrada é sobre mim. Segunda coisa que ele falou para eles, veja, versículo 45, diz: então lhes abriu o entendimento para compreender a escritura. Em primeiro lugar, toda a escritura é sobre mim. Em segundo lugar, toda a escritura é sobre a história da redenção. Veja lá: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Tudo isso aponta para o quê? Para a minha vitória final, para a história da redenção. Irmãos, se vocês estudarem toda a escritura sagrada, vocês nunca vão encontrar nenhum homem como referência para nós, ou nenhuma mulher como referência perfeita e santa para nós. Sempre aponta para o Senhor Jesus, indiretamente ou diretamente. Posso tirar o paletó? Eu já falei uma vez aqui que não tem poder nenhum nisso. Se fizer assim, ninguém cai. Mas é só por causa do calor. Agora eu esqueci o que eu estava dizendo. Todas as escrituras apontam para o Senhor Jesus. E eu disse que não existe nenhuma outra referência, nem no Velho nem no Novo Testamento, que você vai procurar a perfeição. Você olha todos os reis de Israel, os melhores reis, mas nenhum deles é um rei perfeito. Sempre estamos esperando o quê? O rei que vem.
Por exemplo, eu vou mostrar textos das Escrituras Sagradas, irmãos, que são referências para nós com relação à nossa santificação. E nós percebemos que só Jesus é o modelo nosso. Vocês lembram o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murche, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os irmãos já encontraram alguém na Escritura Sagrada que nunca ouviu o conselho dos ímpios, nunca se deteu no caminho dos pecadores, nunca se assentou na roda dos escarnecedores, mas cujo deleite sempre foi na lei do Senhor? Não, só Jesus. Só Jesus. Nós falamos, eu tenho exposição para família, não é? Sobre treina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Essa é a ordem para os pais, mas também tem aquelas dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. E nós temos que considerar os dois ao mesmo tempo, para que aquela promessa se cumpra. Aliás, não é nem promessa, é uma promessa sim, porque a condição é treinar. Aí você diz, olha, treina e acontece, mas tem outra possibilidade, tem outro lado. Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, então quando os pais fazem isso de uma maneira perfeita também, e os filhos obedecem, pronto, tudo dá certo. Os irmãos já encontraram algum pai perfeito e algum filho assim? Encontramos muitas famílias bem-sucedidas, graças a Deus. Mas, irmãos, me digam uma coisa, na Escritura Sagrada, por toda a Escritura Sagrada, qual é o perfeito relacionamento entre pai e filho? Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então, só para os irmãos perceberem, o Senhor Jesus deixa bem claro que em primeiro lugar a Escritura é sobre ele, segundo é sobre a obra redentora dele, terceiro ele diz o seguinte: e a Escritura foi dada para que vocês preguem meu nome para arrependimento a todas as nações. Está ali, irmãos, a terceira coisa que ele fala. E a quarta coisa que ele diz: e vocês são minhas testemunhas. Até agora tudo bem, mas essas testemunhas têm que esperar por alguma coisa acontecer. E o que é, irmãos? Sejam cheias, sejam batizadas e cheias do Espírito Santo de Deus. E é isso que ele diz: vós sois testemunhas, mas eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, deixa bem claro que quando a profecia de Joel se cumpre, que o Espírito Santo agora não está somente nos irmãos, mas agora está sobre eles, habilitando-os para a obra. Que naquele dia em que o Espírito desceu sobre eles, que é a referência ao batismo do Espírito Santo de Joel, no mesmo dia também todos eles foram cheios do Espírito Santo. O batismo nunca mais se repete. Aconteceu depois em Samaria, e entre os gentios terminou. Mas a plenitude, o enchimento do Espírito Santo é uma busca diária do povo de Deus e indispensável para vivermos neste mundo, para realizarmos a sua obra e sermos uma bênção em qualquer lugar que o Senhor nos coloque na esfera da vida. Mas a questão vem é essa mesmo: como é que nós podemos viver? E agora eu estou falando aqui para as crianças, para os jovens, para os adultos, independentes se é homem ou se é mulher, e de idade. Como é que cada um de nós, incluindo o pregador, pode viver uma vida diária santa, e a propósito, não quer dizer sem pecado, cheia do Espírito Santo de Deus, piedosa e cheia da plenitude de Deus? Como é que nós podemos viver assim, irmãos? É uma batalha diária, mas é uma das batalhas mais alegres da vida. Caímos, mas não fica deitado não, irmãos. Se levanta. Agora vamos então para 1 Timóteo. Vocês já perceberam, o Senhor Jesus quer que nós vivamos, cada um de nós, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.
para que a gente possa usufruir de todo o fruto do Espírito Santo de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E nessa minha peregrinação, irmãos, nós estamos já casados e bem casados. Eu digo para o pessoal, sou feliz, tenho sido feliz por 47 anos de casados e bem feliz. Eu não sei da minha esposa, mas eu tenho sido feliz. Vamos, irmãos, lá para 1 Timóteo, no capítulo 4. E eu vou lendo e vou me dedicar só no versículo 7, a primeira parte. Veja o que o apóstolo Paulo começa a dizer para Timóteo. Diz assim, porque a minha questão é o seguinte: qual é a referência que nós temos de alguém piedosa, cheio do Espírito Santo, e como é que nós podemos viver assim? Como é que a Bíblia me ensina? Eu sei que é um mandamento passivo lá em Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e ele mostra as evidências disso aí. Mas como é que eu posso, Senhor, como é que eu posso viver diariamente uma vida de batalha, mas de alegria no Espírito todos os dias? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, expondo estas coisas significa tudo aquilo que os profetas, o Senhor Jesus e os apóstolos têm passado para vocês. Serás bom servo de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido. Vocês alimentados, vivendo e expondo essas palavras com as quais você é alimentado. Porque o que alimenta o povo de Deus e as nossas vidas é a palavra de Deus. Aí ele diz, versículo 7, eu vou bem rápido aqui e vou só explicar para os irmãos rapidamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas. O que ele está dizendo aqui, irmão, é o seguinte: Timóteo, não vai gastar tempo com mitos, histórias impuras, mundanas, mentirosas, de super-heróis, como a do apóstolo Valdomiro, que disse que estava lá na África, no mar, e de repente o navio, sei lá onde ele estava, afundou, e ele sem saber nadar, nadou não sei quantas horas, os dois morreram, mas cheio de tubarão. Irmãos, impressionante que o pessoal quer ouvir histórias como essas. Ele diz, olha, não vai atrás disso não. Segundo, ele diz assim: rejeita as fábulas profanas. Nós temos um probleminha aqui, mas não é problema não. E de velhas caducas, por favor, essa expressão velhas caducas aqui não está se referindo às pessoas, mas o que ele está referindo é o seguinte: olha, rejeita qualquer palavra, qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer conversa, qualquer novidade teológica que não estão de acordo com as palavras de Jesus, dos seus apóstolos e dos seus profetas. É isso aí, irmãos. Como nós gostamos de novidades, se não está na Bíblia. E se é contrário à Escritura Sagrada, se vai acrescentar ou vai diminuir, não aceita. Timóteo, isso é isso que ele quer dizer, volta à Escritura Sagrada. Aliás, lá no Nordeste, a minha mãe usava a expressão, minha mãe, o Senhor levou agora em agosto, dia 7 de agosto, ela levou para a glória com 92 anos. E a minha mãe dizia assim, isso são tudo contos eu coloquei aqui, contos da carochinha, que é do Nordeste com essa expressão, né? Contos da carochinha. E às vezes eu fico observando quantos pregadores de outros lugares com tantos contos de carochinha. E Paulo diz aqui: qualquer ensino contrário ao ensino apostólico, rejeita. Por isso que muitas vezes eu fiquei, irmãos, mais de 37 anos na área acadêmica. E todas as vezes que alguém trazia alguma novidade, a minha pergunta era muito simples: onde é que está isso na Escritura?
Qual é a base bíblica para sustentar isso? Eu não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente passaria o resto da tarde, o resto da manhã aqui. Mas veja bem, rejeita. Aí vem os 2 versículos que eu queria chamar a atenção dos irmãos nesta manhã. Exercita-te pessoalmente na piedade. Isso é um mandamento, viu, irmãos? E as 3 perguntas que vem aqui é muito claro. Em primeiro lugar, o que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? Qual é o padrão que nós temos? Nem Paulo, quando Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele estava se referindo justamente quando ele disse no final daquele capítulo: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, e não sejas tropeço nem para judeus, nem gentios, nem para a igreja de Deus. E assim como eu quero ganhar muitos, sede meus imitadores, porque Jesus fez tudo para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, para a salvação. É quase que aquela oração de João 17 que ele está se referindo. Ele está se referindo não para você, olha para Jesus, fez tudo para a glória do Pai, para edificar a salvação dos perdidos e a edificação da igreja. Agora ele diz aqui, em primeiro lugar então, o que é uma pessoa, o que é piedade? Graças a Deus, irmãos, se vocês estão com a Bíblia aberta, volta só no final do capítulo 3 de 1 Timóteo, porque ele já falou isso aqui. Vocês querem ver um exemplo, ou querem ver uma figura de piedade? Ele diz assim, veja bem, 1 Timóteo 3,14: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E quando ele fala de proceder, irmão, depois ele manda dizer para Timóteo se tornar padrão desses fiéis, em todas essas áreas. Você se alimenta da palavra de Deus, você vive isso, você expõe, e as pessoas não somente lhe escutam, mas lhe veem. Não sei se falei isso ontem à noite, mas meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa. A luta como pai, como avô, como bisavô, como pastor, como professor dos mistérios de Deus, a minha oração é sempre essa: Senhor, se alguém chegar para um dos meus filhos e disser assim: você conhece algum homem de Deus? Que eles possam dizer: meu pai. Não é porque eu sou perfeito não, irmãos. Ou chegar para um dos meus netos e dizer: olha, eu estou com uma pergunta aqui da Bíblia, você conhece alguém que conhece a Bíblia? Meu avô. É só graça de Deus. Porque quantas vezes minhas netinhas telefonam: vovô, vi isso na Bíblia, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, você conhece alguém, quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo se tornar padrão dos fiéis na palavra, e quando está falando na palavra, não é somente no conhecimento da palavra de Deus, na exposição, é no seu falar dia a dia. Sabe a forma que eu disse, como é que a gente devia conversar, falar, como é que devia ser o nosso palavreado? Ele dizia: olha para o pastor da igreja Timóteo. Isso não era só para Timóteo, mas para que toda a igreja fosse assim. Deixe-me ler, veja bem. Ele diz assim: como se proceder na casa de Deus. E essa outra figura, de mais de 13 figuras que o Novo Testamento usa só sobre a igreja, e uma delas é essa casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, deixa-me dizer para você o que é piedade. Ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Piedade significa como Deus, alguém que viva como Deus. E a primeira coisa é que ele é santo. Grande é o mistério da piedade, de ser como Deus, de viver uma vida santa, cheia do Espírito Santo de Deus, na plenitude do Senhor. E ele diz assim: grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne.
Os discípulos viram na carne o que é ser uma pessoa piedosa. Irmãos, essa é uma das batalhas mais ferrenhas, mas mais valorosas e valiosas e alegres da nossa vida. E a minha posição aqui, irmãos, eu sempre orei ao Senhor para nunca pregar simplesmente para informar. Toda pregação tem informação, toda pregação tem explicação, toda pregação tem ilustração, mas espero de toda pregação transformação. Que o pregador sai e diz: Senhor, eu tenho que mudar. Que cada um de vocês sai daqui e diz: Senhor, tem que ser diferente, não posso mais viver desse jeito. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Em outras palavras, qual é o exemplo de piedade, de pessoa santa, cheia do Espírito Santo? Jesus Cristo. O que é que significa ser piedoso? Ser como Jesus. Jesus é o perfeito, completo, homem completo, perfeito Deus em todos os aspectos da vida. Toda a palavra do Senhor Jesus foram palavras do próprio Deus, Ele é Deus. Se os irmãos quiserem saber como usar os seus olhos, veja como Jesus usou os dele. E como Ele ensinou a nós usarmos nossos olhos. Os irmãos querem saber como usar de uma maneira santa as suas mãos, Jesus lhe ensinou também. Veja quantas referências às mãos do Senhor Jesus. Se os irmãos querem saber como pensar, Jesus mostra como pensar. Então, em outras palavras, olhem para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que o escritor aos Hebreus fala sobre isso, para nós nos tirarmos tudo aquilo que nos assedia e que nos impede de viver esta vida de santa, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Irmãos, eu não tenho tempo de ler, mas eu vou deixar para vocês. Leiam Colossenses capítulo 1, 15 a 17, capítulo 2, 9 a 10. Sobre o Senhor Jesus, a perfeita imagem de Deus. E nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, quer dizer sobre isso? Jesus é essa perfeita imagem e semelhança do Pai. Eu queria dizer para os irmãos agora que o apóstolo Paulo diz, como é que nós vamos viver uma vida constante nessa direção, irmãos? Ele não está dizendo que você não vai viver sem pecar, mas esta vida alegre de vitória, mas cai, mas se levanta. Olha para o Senhor Jesus. E como é que nós podemos fazer isso? Ele diz o quê? Exercita-te. Eles, irmãos, fique na igreja, levanta a mão, fique pensando em algumas coisas, isso vai acontecer. Não, irmãos. Isso tem um tipo de exercício que vocês têm que fazer, Timóteo. Exercita-te, em outras palavras, e é um exercício que ninguém pode fazer por você. A minha esposa não pode ser piedosa por mim. Ninguém. Exercita o quê? Pessoalmente. Como é que isso acontece? E às vezes eu fico pensando, quanto tempo nós precisamos para começar a viver uma vida santa, cheia do Espírito Santo? E às vezes você diz, não, você é um período muito longo, irmãos, a palavra de Deus nunca disse isso. Porque esse exercício você começa logo. E pode começar assim que você é convertido pelo Senhor Jesus Cristo, porque agora você tem o Espírito Santo de Deus. E eu quero mostrar isso para os irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que exercícios são esses, que são pessoais e que nós temos que fazer diariamente, na dependência total da bênção, da direção
e da dispensação do Espírito Santo de Deus. Nós somos ativos e passivos ao mesmo tempo com relação a isso. Falando às vezes para o pessoal que está envolvido com plantação de igrejas, uma das primeiras perguntas que eu falo para eles é o seguinte: me diga uma coisa, qual é a primeira coisa que você ensina para os novos convertidos? Qual é a primeira coisa que você ensina para os novos convertidos? Eles, bom, nós somos presbiterianos, a primeira coisa que eu começo a ensinar é sobre as doutrinas da igreja presbiteriana. Conselho de Fé do Westminster, catecismos. Digo, espera um pouco, você está esperando que essas pessoas comecem a amar a palavra de Deus e oração a partir da confissão? Eu espero que não, eu espero que essas pessoas comecem a amar a confissão, os catecismos a partir do que eles receberam da palavra de Deus. Então o que é que você primeiro ensina? Eu disse, eu vou dizer algumas coisas que você tem que ensinar em primeiro lugar, porque são exercícios. As primeiras coisas que tem que ensinar, irmãos, eu sinto para os nossos filhos, quando eles começam a ler, antes de começar a ler, é o que, irmãos? É como ouvir Deus. Essa é a primeira coisa. Como se alimentar da palavra de Deus, como meditar diariamente, intencionalmente, sistematicamente, em câmera lenta da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa, você tem que aprender a como se alimentar da palavra. Essa é a primeira. Você tem que ensiná-los a como falar com Deus, conversar com Deus. Você tem que ensiná-los sobre adoração. Você tem que ensinar sobre contribuição, que é parte desta graça. Segundo Coríntios 8 e 9, o apóstolo Paulo fala sobre contribuição como a graça que Deus nos dá. E evangelizar, falar para as pessoas do Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, esse exercício nós chamamos de meios de graça. Quando ele diz exercitar, significa, sem dúvida nenhuma, usar os meios de graça. E quando eu estou falando aqui sobre meios de graça, estou falando sobre práticas comandadas e exemplificadas nas Escrituras, através das quais nós crescemos em intimidade com Deus e a semelhança do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. São meios de graça, irmãos, impressionante. As promessas de Deus são todas baseadas nos meios de graças, da meditação, da oração, da adoração, contribuição, da evangelização, mais especificamente a questão da meditação e da oração. Meios de graça, exercita-te, práticas comandadas e exemplificadas por Deus e vistas claramente no Senhor Jesus e na igreja primitiva, através do qual o povo de Deus cresce em santificação, plenitude do Espírito e a semelhança do Senhor Jesus. Muito simples a resposta, mas quase que impossível, irmão. Sabe por quê? Porque no momento que você quer começar a realmente, diante do Senhor, usar esses meios de graças, vocês vão experimentar as maiores batalhas espirituais da sua vida. O Velho Testamento, o Novo Testamento está repleto disso. Leia o livro de Deuteronômio, leia Josué capítulo 1, quando Deus diz, Josué, você vai entrar na terra prometida e conquistar essa terra, eu vou estar com você o tempo todo, mas seja forte, está falando sobre homem forte, seja forte e corajoso, para que tenhas o cuidado de quê? De fazer segundo tudo que está escrito na minha lei, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Ser forte e corajoso, não temas, não te espante. Ele diz mais, em Josué capítulo 1, não cesses de falar deste livro da lei todos os dias, antes medita nele todos os dias. Vou fazer uma pergunta aqui para os meus irmãos, não precisam levantar suas mãos. Quantos de nós aqui colocou já diante do Senhor que quer ser alimentado da palavra dele diariamente, sistematicamente? Não precisa levantar suas mãos. Quantos de nós aqui passamos pelo menos
45 a 1 hora por dia, no nosso quarto, onde o Senhor nos vê em secreto, nos recompensará, ouvindo Deus, um livro da Bíblia, e vai devagar em câmera lenta, orando, pensando, vendo, ouvindo. Aí no outro dia você continua, separa um tempo só para exercita-te. Tempo de oração. Estava pregando uma vez em Belo Horizonte, um presbítero disse: pastor, para isso aí é fácil para o senhor, porque o senhor vive assim. Disse: meu irmão, se você soubesse da minha agenda, uma das primeiras coisas que eu quero desistir é realmente tirar 1 hora para ler a Bíblia, ou 45, não estou falando aqui, 1 hora é o ideal de Deus, não. Tirar um tempo diário sério para meditar nas Escrituras Sagradas, as mesmas pessoas que o senhor tem, eu tenho. Mas esses são os exercícios. Eu espero que vocês não somente... Se você não está fazendo isso, irmãos, eu clamo a você nesse momento. Você está perdendo uma das maiores bênçãos da sua vida, uma das maiores dimensões de promessas do Senhor. Às vezes eu estou conversando com pastores e colegas, e eu digo: irmãos, vejam só as promessas do Senhor lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ou converte a alma. Irmão, está com problema com a sua alma, o seu interior, precisa de restauração. A Bíblia diz: vai para a Escritura, meditando em câmera lenta, em oração. O Senhor Jesus disse: quem me ama, o quê? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nos manifestaremos a Ele. Quantas promessas! O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria simples. Está precisando de sabedoria, irmãos? Deuteronômio capítulo 4 diz que a palavra de Deus é a sabedoria do povo de Deus. O salmista Davi diz que essas palavras do Senhor são mais desejáveis para ele do que o ouro. E olha que ele era rico. Só de dinheiro dele que ele deu para contribuição do templo de Jerusalém era o equivalente a eu já não sei quantos bilhões de dólares. Só de ouro e prata que ele deu. Dele. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, diz: por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a uma grande recompensa. Irmãos, me impressiona que Deus diz: desejai ardentemente o genuíno leite da palavra. E é para nós, com todas as suas promessas, e nós vivemos nesse mundo aqui como se fossem os mais miseráveis de todos os seres humanos, deixando de experimentar o exercício que nos traz, segundo a palavra do Senhor, que nos faz santo e cheios do Espírito Santo, e uma batalha diária. As primeiras coisas, para propósito, quando você lê Atos 2, 42 e 47, é justamente isso que a igreja vivia: meditação, oração, adoração, contribuição e evangelização, todos os dias. Então, irmãos, esses são os meios de graças que nós podemos perceber na vida do Velho Testamento, na vida dos apóstolos, na vida do Senhor Jesus e na vida da igreja primitiva. Meditação, oração. Eu não tenho tempo de ir em cada parte dessas, mas são as primeiras coisas que você tem que ensinar para os seus filhos. Vou terminar só com história. Então os irmãos já perceberam que viver uma vida piedosa, santa, cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da plenitude de Deus, não é opção para nenhum de nós, mas é uma bênção que o Senhor garante através dos exercícios de meios de graça pessoalmente. Eu lembro que
E a propósito, irmãos, as batalhas são tremendas. Não pense que filho de crente é crentinho. Porque nós lutamos, aqui é uma questão pessoal. Nós lutamos pessoalmente, agora queremos nossos filhos também que eles lutem pessoalmente. Que o grande temor deles seja o temor do Senhor e não simplesmente o temor do pai deles. Mas eu me lembro, faz muito tempo, o Johnny tinha uns 5 anos de idade, que agora está 45. 5 anos de idade, eu era professor no seminário em Recife. E todas as manhãs, a casa a gente morava em um tipo de sítio, então meu escritório era aberto. Então eu ia lá fazer minha hora silenciosa, no sentido de meditar em câmara lenta na Escritura Sagrada, versículo por versículo. E uma vez, ele, 5 anos, chegou para mim e disse assim: pai, está fazendo o quê? Aí eu disse assim para ele: estou ouvindo Deus. Ele olhou para mim e disse assim: ouvindo Deus? Disse: estou ouvindo Deus. Aí o moleque disse assim: leia aí. Aí eu li em voz alta. Ele disse: o senhor não está ouvindo Deus, o senhor está ouvindo a sua voz. Naquela eu faço aquela oração rápida assim, de olho aberto: Senhor, como é que eu vou explicar para esse menino que toda vez que eu leio a tua palavra eu estou ouvindo a ti? Porque Deuteronômio diz: ouve Israel a voz do Senhor. Como é que eu ouvo? Ele escreveu, então toda vez que você lê, você está ouvindo a voz de Deus. Senhor, como é que eu vou explicar para esse menino? Falar sobre inspiração verbal e plenária, ele vai ficar perdidinho. Mas aí na hora me veio uma coisa que tinha acontecido uns 2 ou 3 dias antes, que a Foquelina tinha mandado um bilhetinho para a professora dele lá no Agnes. Eu disse: Johnny, você lembra que há uns 2 dias atrás você levou, mamãe deu para você um bilhetinho para levar para a sua professora? Eu disse: lembro, pai. Se você levou o bilhetinho? Ele disse: levei. Você entregou o bilhetinho? Ele disse: entreguei. A professora leu o bilhetinho? Ele disse: leu. Disse: quando ela leu o bilhetinho, ela ouviu a voz de quem? Meus irmãos, não precisam ouvir a voz audível de Deus, mas se ele diz que essa aqui é a palavra de Deus, estou ouvindo a voz de Deus. Estava ouvindo o Rick Warren semana passada, 2 semanas atrás, que ele disse que lá nos Estados Unidos a média de consulta ao telefone dos americanos em geral, especialmente dos jovens, eles checam esse telefone cerca de 344 vezes por dia. Não sei como é que ele chegou a essa estatística, ele deve ter lido em algum lugar. Irmão, você já pensou, jovens aqui, idosos, seja lá quem for, já pensou se cada vez você consultasse esse livro, você consultasse a palavra de Deus também? Irmãos, o que me impressiona é que o Senhor garante e nos dá todas as promessas que você possa imaginar, todos os frutos do Espírito. Vai ser fácil? Não. Mas você vai ter a alegria do Senhor e a força? Sim. Vai ter vitória? Vai. Então a minha oração é que os irmãos se lembrem, cada um de nós pode ser, com relação aos homens fortes no Senhor, que são santos, cheios do Espírito Santo, piedosos, cheios da plenitude de Deus. Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu vou orar com vocês, uma oração que o apóstolo Paulo fez. Eu faço essa oração, irmão, todos os dias. Eu não me lembro um dia na minha vida, depois que eu aprendi alguns anos atrás sobre isso, que eu não faço essa oração. Eu vou orar com vocês aqui, por vocês, usando Efésios capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: por esta causa, e a propósito, está falando aqui anteriormente sobre: vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. E aí ele diz assim: por esta causa, outras coisas também que ele fala em Efésios: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Espero que os irmãos vejam a figura aqui. Ele está falando sobre oração. Já falou que ia fazer essa oração, mas agora ele vai dizer que oração é essa.
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem todo o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Os que já foram para a glória e nós aqui, somos filhos dele. Para quê? E agora eu vou fazer essa oração baseada nisso aqui por todos nós. Senhor, nós te pedimos agora que, segundo a riqueza da tua glória, o Senhor nos conceda que cada um de nós seja fortalecido com poder mediante o Espírito no nosso homem interior. Oramos também, Senhor, segundo a riqueza da tua glória, que Cristo habite em nossos corações pela fé, estando nós arraigados e alimentados e alicerçados em seu amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade deste amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que, segundo a riqueza da tua glória, cada um de nós possa ser tomados de toda a tua plenitude, ó Deus, sabendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, para que toda a glória, para que seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre, em nome de Jesus, e para o louvor da tua glória. E o povo de Deus diz o que, irmãos? Amém. Quando eu faço essa oração, eu sempre me lembro da história que eu ouvi uma vez lá no Nordeste. Eu sou da Paraíba, então lá tem muita plantação de cana. Vocês podem ficar em pé só um minuto. E eu ouvi uma vez a história de um menino que gostava muito de melaço. Melaço, não é isso que a gente fala? Melaço de cana. Diz que uma vez estava andando pela usina, tem aqueles barris de melaço, ele caiu dentro de um. Aí disse que ele olhou e disse: Senhor, faça com que a minha capacidade seja igual à minha oportunidade. Eu vejo a oração décima do Senhor: faça com que a minha capacidade seja igual à minha oportunidade. Que Deus nos abençoe. Pode sentar.